Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Uma palavra muito interessante que Deus nos deu sábado. Eu estava fora de Bauru no sábado também. E na estrada comecei a pensar sobre esse assunto. E aí foi como se Deus estivesse me dizendo: a graça não é de graça. E tem muita gente que tem dificuldade para entender isso. Comecei hoje a tentar explicar para minha filha o que é graça e tal. Ela patinou, né? E na igreja tem muita gente que não entende o assunto. Então a gente vai tentar trabalhar com bastante calma aqui, para que você entenda a importância desse assunto. Então existem linhas teológicas, doutrinas, ministérios, pregando uma graça que você não precisa fazer nada. Afinal, Jesus já pagou o preço. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, já ascendeu aos céus e agora é só crer. É uma graça que não, é um evangelho, é uma mensagem que não confronta o pecado. É uma mensagem que não pode e nem consegue valorizar o quanto precisa ser valorizado o sangue de Jesus que foi derramado, ou o preço pago, né? E talvez por não compreenderem esse assunto. Então é importante que você entenda, é importante que você esteja atento, é importante que você anote, é importante que você medite, porque essa graça faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, por as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esses são os versículos que precisamos meditar hoje e tentar entender um pouco mais o que Paulo quis ensinar a essa igreja em Éfeso. Quando você estuda sobre a graça, você percebe que há inúmeros registros, né? Inúmeras cartas de Paulo, inúmeras igrejas recebem sobre o assunto, aprendem sobre o assunto. E você começa aprendendo, conhecendo um pouco sobre graça, entender a importância da graça, o valor da graça. E quando nós não conhecemos esse valor, nós desprezamos tudo aquilo que nós dizemos conhecer e saber sobre a mensagem da cruz. Ou seja, igreja, a base do evangelho, né? A base do evangelho não são só os ensinamentos de Jesus, mas muito mais do que os ensinamentos de Jesus. A base do evangelho fala de morte e ressurreição. A base do evangelho fala de que Jesus trouxe uma mensagem, ele cumpriu de maneira perfeita e plena todo o plano de Deus, todo o plano redentor. E aí então ele derrama esse sangue, você vai entender hoje sobre isso um pouco mais. E esse preço pago através do seu sangue é o que permite eu e você nos relacionar novamente com Deus. Então essa base do evangelho muitas vezes tem sido desprezada, porque esse sangue não foi um sangue de um homem qualquer.
Quando a Bíblia fala desse sangue, a Bíblia fala do sangue do Filho de Deus, que morreu sem culpa, que morreu sem mancha, que morreu por um propósito, para que essa graça de Deus nos alcançasse. Tem crente para dar glória a Deus por isso? Então qual que é a intenção hoje, amados? É fazer você pensar. Então a gente vai ler alguns textos aqui. É importante que você esteja atento, é importante que você tente aprender sobre esse assunto, porque ele fará toda a diferença na tua caminhada cristã. Agora, quando o assunto é graça, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Ele fala das riquezas, abundantes riquezas da graça. E ele fala que através dessa graça nós somos salvos por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então o que ele estava dizendo aqui? A graça, no seu sentido original, hebraico da palavra, ela se escreve charis. E esse significado é favor e bênção imerecidos. Diga, favor e bênçãos imerecidas. Ou seja, o que Paulo estava dizendo, eles conhecendo a raiz, não essa tradução que nós temos aqui, ele estava dizendo: olha, igreja em Éfeso, vocês só têm a esperança da salvação porque Deus fez algo tão poderoso para abençoar a vida de vocês, para transformar completamente a vida e a história de vocês. E esse projeto, ou esse plano de Deus que tem a ver com a cruz, morte e ressurreição, trouxe como resultado a graça de Deus. Então o que nós precisamos entender é que essa graça é essa ponte que nos liga novamente a Deus. Por quê? Porque nós não merecíamos isso. Esse favor, essa bênção imerecida, tem a ver com aquilo que só Jesus poderia fazer. E se você não tem certeza dessa mensagem, você vai ter dificuldade para permanecer na tua caminhada de fé. Por que muitos desistem? Por que muitos se desviam do Evangelho? Porque conhecem o superficial, conhecem uma mensagem básica de transformação. Tá, Jesus morreu, o sangue pagou meu pecado, mas e aí? Acabou a vida eterna, chega. Mas quando essas pessoas têm acesso a algo maior, algo mais que geraria então um compromisso maior delas com a causa, com o Evangelho, essas acabam não aguentando, assim como aconteceu lá em João capítulo 6, quando muitos discípulos de Jesus então não conseguem entender o que era comer a carne e beber o sangue, né? Jesus não estava falando diretamente de algo físico, mas de algo que aconteceria lá na cruz. Então Jesus estava ali intensificando o compromisso. Jesus agora estava falando de morte, Jesus agora estava falando de sangue, Jesus estava falando agora de preço pago, e eles não conseguiram entender. E por não entender o que é essa graça, algo que Deus fez para te abençoar, ainda que você não merecesse, ainda que eu não mereça, muitos acabam desistindo, exatamente por isso, pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento da palavra. E é por isso que todos precisam crescer no conhecimento das Escrituras. Quantos concordam comigo? Então no versículo 8, Paulo fala a essa igreja: olha, porque pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nada que o homem pudesse fazer permitiria esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado com Deus novamente. Mas Deus, através de seu Filho Jesus, então ele desenvolve esse plano, ele prepara todas as coisas para que esse projeto fosse viável, para que isso acontecesse, para que você pudesse hoje estar sentado aí sabendo que Deus te ama tanto. E a maior prova do amor de Deus por você é exatamente essa entrega, a entrega do seu único Filho. Aquele versículo que você conhece de João 3,16, que fala que Deus entregou por amor
o seu único filho para que você tivesse vida eterna. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta. Já Paulo agora em outra cidade, em outra igreja, em outro local, outro público. Ele trata novamente do assunto da graça. Ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então diz para o teu irmão: a graça de Deus revela poder de Deus. Sendo assim, uma vez o sacrifício feito, uma vez Jesus feito tudo o que ele fez, essa graça está disponível a todos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Só que Paulo deixa algo registrado ali em Efésios. Ele diz que através da fé em Cristo Jesus nós temos acesso a ela. Ou seja, essa graça existe e está disponível a todos, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo, em seus ensinamentos, em sua morte, em sua ressurreição e ascensão aos céus, somente esses têm acesso à graça de Deus. Quem está compreendendo, quem está me acompanhando? Amém? Agora, por que é importante você entender esse início? Porque se é assim, como a Bíblia está dizendo, a Bíblia irá nos mostrar em todo momento sobre graça, que um preço altíssimo foi pago. Então essa graça, ela não é tão de graça assim. Porque para que esse plano de Deus pudesse acontecer, alguém teve que pagar o preço. E essa conta, né, ou essa dívida, foi paga lá na cruz. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre graça, além do seu significado, é que não é algo tão simples assim como muitos hoje querem dizer que é. Não, Jesus já morreu e agora é só você crer e vamos embora. É a graça que não confronta, é a graça que não aumenta ou intensifica o teu compromisso com Deus. É a graça que não transforma a vida do pecador e não faz dele e dela um homem e uma mulher de Deus. Porque uma vez crendo nessa verdade, uma vez conhecendo essa palavra, amados, nós sabemos que Jesus foi humilhado, nós já sabemos que Jesus sofreu o que sofreu, para que essa graça pudesse nos alcançar. Não tem a ver só com vida eterna, não tem a ver só com a cura da tua alma ou do teu físico, porque a Bíblia mostra que esse sangue tem vários significados e vários propósitos. Então a Bíblia fala que esse sangue derramado tem a ver com vida eterna, aqueles que creem. A Bíblia fala que esse sangue derramado nos traz vida e vida abundante, vida nova. A Bíblia fala que esse poder, esse sangue, tem um poder de transformar a vida de qualquer que crê nessa mensagem. Só que a Bíblia também nos ensina que esse sangue, para que esse sangue pudesse ser derramado, a Bíblia também nos ensina que Jesus teve que pagar um altíssimo preço de morte, sacrifício. Por quê? Caso contrário, essa graça nunca iria te alcançar. Seria impossível você se relacionar novamente com Deus. E é por isso que Paulo gastou tempo nas igrejas ensinando sobre graça. O que é a graça? Eu não merecia, mas Jesus pagou um altíssimo preço. E agora, porque Jesus fez algo, porque Deus me amou enviando o seu Filho, porque Jesus fez algo, agora eu sei que eu tenho entrada nos céus. Era importante que as igrejas entendessem sobre isso. Era importante falar sobre isso.
Era importante conhecer sobre essa graça que nos permite viver aquilo que nós nunca imaginaríamos viver e nunca conseguiríamos viver sozinhos. Por isso que Paulo fala lá em Efésios: isso não vem de vós. Então nada que o homem possa fazer traria novamente essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Criador. Então a graça fala desse elo de ligação. A graça permite-nos ir além em Deus e conhecê-lo cada vez mais. Só se você está recebendo essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Então o que a Bíblia fala sobre isso? Se você puder me acompanhar e for rápido, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. E eu faço questão que, se você puder abrir, é melhor, para que você registre esses versículos, tamanha a importância deles. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala da condição pecaminosa do homem, de todos nós, sem Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o que Paulo ensina aqui agora em Roma, dessa graça, ele deixa claro que esse favor de Deus nos alcança através do Filho de Deus. Então eu não tenho acesso a essa graça se eu não creio em Jesus, sim ou não? Eu tenho acesso a essa graça, a esse favor de Deus. Eu tenho acesso a esse cuidado de Deus, a essa bênção de Deus que eu não merecia, só se eu crer em Jesus Cristo e saber que a minha redenção foi paga pelo sangue dele. Quando a Bíblia fala sobre justificação, quando a Bíblia fala sobre expiação do pecado, a Bíblia vai te levar lá, por exemplo, para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nos ensina que todo pecado cometido, um animal precisava morrer. Então não era algo simples. As pessoas cometiam ali os seus pecados, eram orientados pelos sacerdotes. A gente não vai entrar nesse detalhe hoje, mas o fato é que animais morriam, eram sacrificados, para que esse sangue no mundo espiritual fosse essa moeda de troca. Então quando Deus recebia esse sangue do sacrifício, então a mancha do pecado cometido por aquela pessoa, cometido por aquele alguém, ela já não existiria mais no mundo espiritual. Então esse sangue era derramado, esse sacrifício acontecia para que o pecado já não mais existisse, que agora essa pessoa poderia ser justificada diante de Deus. Então através desse ato, através desse sacrifício, aquele peso do pecado já não estaria mais sobre aquela vida. O que aconteceu no Novo Testamento, com a vinda do Filho de Deus, mostra que, além de não termos mais que fazer esses sacrifícios todos, em alguns momentos da nossa vida diariamente, porque tenta imaginar você matando um animal todo dia que você peca. Fala para o teu irmão, haja animal. Você ia ter que ser fazendeiro. Mas era assim antigamente, igreja. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio, um só sacrifício foi suficiente. Um só sacrifício.
Por quê, igreja? Porque esse sacrifício riscou de vez por todas as nossas dívidas com o inferno, a partir do momento que nós cremos. Por isso que você vê repetidas vezes Paulo falando por meio da fé, por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, sem passar por Jesus, sem crer em Jesus, eu não tenho acesso a essa graça. E o que Paulo queria deixar claro aqui é que Deus fez isso como justiça. Olha o que ele diz aqui no primeiro versículo: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ou seja, agora Deus fez algo que vocês não conhecem na lei, porque ele falava para alguém que conhecia as escrituras antigas, e agora ele começa a falar do evangelho. Agora Jesus já ressuscitou, agora a igreja primitiva começou, e agora Paulo se converteu, e agora Paulo começa a pregar essa mensagem tão poderosa. Ele diz para essa igreja: olha, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que provém de Deus, independente da lei. Ou seja, ninguém mais vai ter que matar animal, ninguém mais vai ter que fazer os seus próprios sacrifícios, ninguém mais vai sofrer o peso do pecado, ninguém mais vai estar debaixo do jugo da servidão do pecado, porque agora Deus revelou a sua justiça sobre aqueles que creem, e isso através do seu Filho Jesus, quando esse morreu na cruz, e através do seu sangue, fez o que precisava ser feito. Então entenda que todo esse cenário está relacionado à graça de Deus. Então essa graça não é algo tão simples assim. Concorda comigo? A Bíblia ainda fala em Efésios 1:7: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então diga: sangue, pecado e graça. Se você entender isso, já vai te ajudar demais. Então, primeiro, um sangue foi derramado. Para quê? Para pagar o teu pecado. E uma vez que você creu nessa mensagem, essa graça te alcança. E se você já passou por esse processo, você sabe que é essa graça que te mantém de pé. Quantos concordam comigo? É aquilo que você não merecia. É a bênção de Deus que te alcança porque você creu em Jesus Cristo. O que mais a Bíblia fala sobre isso? Se quiser anotar para a gente ganhar tempo. Tito 3, versículo 4 diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não porque nós merecemos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para aqueles que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Olha que mensagem poderosa de Tito. Quando ele fala dessa graça, ele fala da justificação. Mas antes da justificação, igreja, ele fala da bondade e do amor de Deus se manifestando através de Jesus Cristo. E por que essa bondade? Por que esse amor? Porque você e eu merecíamos? Não. Ou seja, o que muitos não conseguem entender, o que nós temos dificuldade de assimilar, é que se Jesus não tivesse cumprido a missão,
Se Jesus não tivesse ido até o fim, eu e você já estávamos condenados pelo pecado. Tente imaginar qual seria a tua condição se não fosse a graça de Deus. Então existe aí como que um espaço entre o homem e Deus, e esse espaço é causado pelo pecado. E a única maneira desse espaço acabar, ou desse pecado ser perdoado, é esse sangue vindo e levando embora todo o pecado. Eu estou sendo bem detalhista para que você assimile essa palavra, porque é importante demais entender o que é graça. Em Pedro, 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, quando Pedro fala aqui dessa graça, desse amor de Deus revelado em Jesus, ele deixa claro que um preço alto foi pago, igreja. Então a gente não pode olhar para a graça e falar: puxa, não, é algo simples. Não, não é algo simples, porque a graça só existe porque esse sangue foi derramado. E que nós entendemos essa mensagem, essa verdade espiritual, nós não tratamos as coisas de Deus de qualquer forma, o nosso compromisso se intensifica, porque a gente sabe que a nossa realidade espiritual hoje só existe porque alguém pagou um preço muito alto. E o problema é quando a igreja começa a esquecer disso. O problema é quando a igreja se acomoda numa realidade eclesiástica, religiosa, e desprezamos o sacrifício feito por Jesus para que eu e você estivéssemos aqui. Então essa graça não é tão de graça assim. Quando você ouve alguém pregar sobre a graça e falar sobre a graça de Deus que abre a porta, que permite que o pecador, mas sem confrontar o pecador, alguma coisa está errada. Porque agora a gente entra na segunda parte, porque essa história da graça não para por aí. Essa segunda parte fala do nosso próprio sacrifício. Porque até agora a gente falou do sacrifício de Jesus, ou melhor, dos nossos próprios sacrifícios. Deixa eu te explicar. Pastor, quer dizer que eu vou ter que então me crucificar? Mais ou menos isso. Não de maneira física, mas de maneira espiritual, sim. Porque o evangelho de Jesus fala da morte do meu eu. O evangelho de Cristo Jesus fala das mortes das minhas paixões e dos meus prazeres. Então, que graça é essa que hoje o mundo prega, que muitos pregam, que muitas igrejas estão pregando, que não vai levar você a uma tomada de decisões que agrade a Deus? Que graça é essa que permite os teus vícios? Que graça é essa que permite o pecado, sendo que a graça fala do sangue que vem para lavar o pecador e estabelecer um novo padrão de vida? Que graça é essa que não muda o nosso caráter, que não nos transforma e nos faz semelhantes a Cristo? Então aqui a graça fala do sacrifício que nós precisamos fazer se quisermos seguir a Jesus. E uma pergunta que eu faço aqui é: quem aqui já fez algum tipo de sacrifício para poder seguir a Jesus? Deixa eu ver. A maioria de nós. Por quê? Porque a graça não é tão de graça assim. A graça ela está disponível, mas eu tenho que crer e eu tenho que pagar o preço necessário para ter acesso a essa graça. Quantos concordam comigo? Então, quando o evangelho fala de compromisso com Deus, o evangelho sinaliza morte do eu. Por isso que Paulo lá em Romanos 6 diz: se morrermos com Cristo, com Ele reinaremos. É quando você
crê de tal forma nessa mensagem que você está disposto a abrir mão de tudo, porque você sabe que alguém pagou um preço alto demais por você, e que a mensagem desse alguém falava de renúncia, morte e cruz. Agora vamos pensar, o que adianta eu ir à igreja, crer, conhecer sobre essa graça e não estar disposto a fazer o meu sacrifício? Porque se não há sacrifício, não há transformação. E se não há transformação, vai chegar um tempo, vai chegar um momento na sua caminhada que você vai desistir. Porque o tempo vai passar, os anos vão passar, e você vai se ver como alguém que melhorou um pouco. Só que esse evangelho não fala de melhorias. Esse evangelho fala de morte e novo nascimento. Tem gente aí? Então o evangelho não fala, porque Jesus veio para fazer você um pouco melhor. O evangelho veio para confrontar o pecador e dizer, há uma mensagem de um Deus santo, há uma realidade espiritual, mas para você ter acesso a essa realidade, você vai ter que abrir mão. E o interessante é que muitas igrejas não pregam mais sobre isso. Nós queremos essa graça, nós queremos esse favor imerecido, mas muitas vezes não estamos dispostos a sacrificar o nosso eu. E em coisas tão pequenas, amados. Eu estou cansado, vou ficar em casa, não vou na igreja. Não há sacrifício. Eu tenho que cumprir uma escala, hoje não. E assim vai, a lista é grande demais. O fato é que para eu ter acesso a essa graça, eu preciso morrer para mim mesmo. Base bíblica para isso, pelo menos duas, muito claras, muito simples. Mateus 10:39 diz assim: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, se Jesus trata desse assunto no começo do seu ministério, ele já estava dizendo, se quiser me seguir, você vai ter que pagar um preço. Se quiser me seguir, não vai ser tão simples assim como parece. Como ele disse aos discípulos, se vocês quiserem me seguir, vai ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. O compromisso vai se intensificar. Mas esses que crerem encontrarão a vida. Ele fala de uma realidade espiritual completamente diferente daquela que nós conhecemos. E um dos maiores erros que muitos cometem é olhar uma realidade natural, uma realidade urbana, uma realidade carnal. Ele não consegue enxergar além. Mas quando alguém crê nessa mensagem, crê nessa palavra e ousa dar passos de fé, ele passa agora então a acessar realidades espirituais que ele nunca havia acessado. E amados, por que isso é importante? Porque essas experiências com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, vão formando uma base sólida para a tua caminhada de fé. Não adianta nada começar bem e terminar mal, sim ou não? Agora, quando eu entendo esses princípios, esses ensinamentos, eu vou estruturando a minha caminhada, então eu vou dando passos de fé, eu tenho uma experiência no trabalho, eu tenho uma experiência no meu ministério, eu tenho uma experiência em casa, eu tenho uma experiência na família, e isso vai te fortalecendo a permanecer, porque não vai ser fácil permanecer. Se você perguntar para alguém com vida no altar, se é fácil para esse alguém, para esse homem, para essa mulher, para esse líder, para esse pai, para esse empresário, manter a chama acesa, ele vai falar como é difícil. Mas uma experiência leva à próxima experiência. Por isso que a Bíblia fala de glória em glória, de vitória em vitória. Então não é uma experiência de vida, são várias, inúmeras experiências de vida. Mas para que eu tenha essa realidade, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso pagar um preço.
Esse sacrifício é pessoal. Jesus já fez a parte dele, agora eu preciso sacrificar o meu eu. É quando você começa a entender que você abre mão de algumas coisas para poder seguir a Jesus. E lá em Lucas ele fala sobre isso, Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então olha a mensagem de Jesus qual era, igreja. Jesus deixava claro que um preço precisava ser pago. Ele pagaria o preço dele. Mas eu e você não seria isentado dessas escolhas. Por quê? Porque uma graça estaria disponível para aqueles que crescem. Tá, pastor, e aí? Já entendi um pouco sobre graça. Já entendi que eu preciso crer em Jesus, crer em suas palavras e deixar o pecado. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é a relação de pecado e graça? Existe um versículo conhecido de vocês, que talvez alguns não tenham lembrado aqui agora, que deixa muito claro esse agir transformador de Deus na vida daquele que crê. E esse eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. E versículo 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a bênção? Não, a graça. Então a Bíblia está dizendo que para aqueles que creem em Jesus e estão dispostos a deixar o pecado, a Bíblia fala que é onde havia muito pecado, essa graça é superabundante, ou seja, atropela o pecado. Ou seja, aquele que acha que vive bem no pecado não conhece a graça, que é o favor e a bênção imerecidas, que esse passa agora a receber de Deus. Por que Paulo dá uma exagerada aqui? Porque a condição desse alguém muda completamente a partir do dia que ele crê e escolhe deixar o pecado. Então a Bíblia está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então observe que Paulo trata da graça como algo fundamental nessa caminhada. Ele fala do pecado novamente, ele fala dessa graça superabundante na vida daquele que crê, e óbvio que ele sinaliza aqui mudança de vida. Então essa graça está disponível a todos, mas eu preciso crer em Jesus, eu preciso conhecer cada vez mais essa mensagem, esse derramamento de sangue, essa morte, esse preço pago, altíssimo preço pago. Mas eu também preciso estar disposto, porque agora eu creio que existe um Deus santo, que me amou, que enviou o seu filho, e esse filho morreu, esse filho sofreu, pagou um preço alto demais, caro demais, para que agora eu tomasse as minhas decisões. Quantos aqui já deram esse passo de fé? Eu sei que há pessoas aqui talvez nos visitando que ainda não deram esse passo, e é por você que eu quero fazer uma oração agora. Por isso feche os teus olhos.